Roubo, furto e outros tipos de violência. O problema da violência é que nós acabamos nos acostumando com ela. Nesses dias estranhos em que vivemos, perguntamos, será que essa frase do Dr. Drauzio Varela, o problema da violência é que a gente vai se acostumando com ela, virou um caminho sem volta? Para debater esse tema e nos ajudar na busca de novos caminhos, o Advocacy preparou 2 programas com os seguintes convidados. Rafael Henrique Martins Fernandes é promotor de justiça da 6ª Vara Criminal de Belo Horizonte. E Luziane Barbosa Lima, também juíza da 6ª Vara Criminal de Belo Horizonte. Eu gostaria de agradecer, obrigado, doutor Rafael, pela sua participação aqui conosco no programa. É um prazer e uma grande honra ter sido convidado para o programa. Obrigado, boa tarde. Tá aqui. Obrigado, doutora Luziane, também obrigado mais uma vez pela sua participação aqui, doutora. É também um prazer, estou sempre aqui à disposição. E vamos ter um programa bem afinadinho, né? Porque já trabalham juntos lá na 6ª Vara Criminal de Belo Horizonte. Sim, é verdade. Sim. Muito esclarecedor. E eu queria começar perguntando para a senhora, qual que é a diferença legal para o roubo com outros crimes que a gente ouve muito falar, como extorsão, furto, etc. É muito comum ouvir falar em roubo e furto. Então, qual que é a diferença entre eles? Olha, o furto ocorre quando o indivíduo subtrai da vítima algum objeto dela, mas sem violência. Ou seja, geralmente os furtos acontecem até sem que a vítima esteja presente, na maioria dos casos. O indivíduo passa, vê o carro da vítima ali estacionado, vai, pega o carro e vai embora. A vítima nem viu, nem sabe quem foi o indivíduo. No roubo é diferente, no roubo existe um conteúdo mais dramático, que no caso é a violência física ou psicológica, porque ele pode chegar com a arma, ou ele e outras pessoas, cercar aquela vítima, bater na vítima, apontar a arma, ou mesmo fazer o seguinte, isto é um assalto, perdeu, perdeu. Isso já é uma ameaça e configura a figura do roubo, certo? Então, não seria só o emprego de uma arma de fogo, por exemplo, doutor Rafael, para distinguir roubo, por exemplo, de furto, que é muito parecido, né? Quer dizer, não é só a arma de fogo que diferencia roubo de furto? Não, qualquer tipo de violência ou de grave ameaça. Os 2 delitos são delitos em que há uma ofensa ao patrimônio de uma terceira pessoa, mas a grande distinção que você tem entre o furto e o roubo é justamente que no roubo você tem a prática de uma violência ou de uma grave ameaça contra a vítima. Ao passo que no furto nós não temos a presença desses elementos. Contra a vítima para subtrair a coisa pretendida. O senhor falou uma coisa que é importante, que não é, vamos aqui falar, mas só lembrando que o direito brasileiro trata os tipos de crime, por exemplo, né? Crime contra a vida, contra o patrimônio, contra a honra, nesse caso, é um crime contra o patrimônio. Sim, ambos os delitos mencionados, eles estão previstos no capítulo dos crimes contra o patrimônio. Agora, embora o roubo, você, de certa forma, atinge também a pessoa, né? No furto, você se direciona apenas para a coisa. No roubo, além de você se direcionar para a coisa, você também atinge a vítima. E o maior exemplo disso talvez seja o artigo 157, parágrafo 3º, que traz a figura do latrocínio. Quando a pessoa, por exemplo, ela mata alguém para roubar. Nesse caso do latrocínio, a distinção do latrocínio com homicídio é que nós também temos uma morte, mas no caso do latrocínio, a morte foi em razão do roubo. A morte foi um instrumento para a prática do roubo. Por isso que ela é tratada no capítulo dos crimes contra o patrimônio e não dos crimes contra a vida. Interessante. Agora, quando alguém comete o crime, até aproveitando aqui a sua fala, há um cometimento de um crime qualquer. Como é que aciona? Há um sistema de justiça todo estruturado aí que, a partir desse momento, ele é acionado, né? Sim, sim. E, assim, por onde começa, por onde que passa um processo de investigação, de julgamento e até mesmo de execução da pena? Quem é acionado inicialmente nesse sistema de justiça quando há a constatação de um crime? Inicialmente, quando nós temos a prática de um crime, é acionada a polícia, que lavra uma ocorrência policial. Aqui em Minas Gerais nós chamamos essas ocorrências atualmente de REDS, Registro de Eventos de Defesa Social.
O REDS é o documento, né, que Descreve, consigna, que né? descreve como que se deu o crime, qual que foi a localização do crime, a natureza do crime. Quem são as pessoas envolvidas, Exato. testemunhas. Esse documento ele é encaminhado à autoridade policial, à delegacia de polícia, e na Polícia Civil é aberta uma investigação. É instaurado um inquérito policial. Se esse inquérito policial conseguir elucidar a autoria do crime, uma vez elucidada a autoria do crime, a autoridade policial vai fazer um relatório. Esse relatório é remetido à Justiça Criminal, chega ao Ministério Público, e o Ministério Público pode, então, oferecer uma denúncia contra os suspeitos pela prática do crime e temos, então, início ao processo penal. Esse processo penal ele vai transcorrer seguindo o rito legalmente aplicável e, ao final do processo, nós podemos ter, né, uma sentença condenatória ou absolutória em primeira instância, também passível de recurso a instâncias superiores. Isso. E, às vezes, no meio desse processo, no espaço que a gente chama de saneamento do processo, depois que o réu é citado e apresenta a sua defesa, o juiz, analisando aquela questão e aquela defesa do réu, pode, inclusive, até fazer uma absolvição sumária, certo? Se o juiz entender que realmente é um caso que está muito claro a inocência da pessoa, ele faz isso. Se não, ele dá prosseguimento ao processo, marcando a audiência de instrução, onde as partes, né, o Ministério Público vai demonstrar as provas que ele tem contra aquele fato e a defesa fazer a defesa, né? Agora, doutora, eu quero voltar mais nesse tema, assim, especificamente essas etapas tanto do processo que investiga como que julga. Mas antes eu queria fazer uma pergunta para vocês dois, porque assim, são duas instituições que no sistema de justiça, sobretudo do processo penal, são fundamentais. O judiciário está aí e no caso do criminal também não existe sem o Ministério Público, né? Claro. Como que essas duas instituições, e aí eu aproveito aqui também, já começo pela senhora, atuam nessas questões dos crimes ou dos atos de violência? É só no processo judicial? Que outra atuação, tanto o Poder Judiciário como o Ministério Público, não necessariamente o promotor ou o juiz, mas institucionalmente, atuam? Prevenção e também já apurando e até julgando os processos. Qual que é a atuação das duas instituições? Bom, quer falar primeiro, doutor? Assim, de forma bem elementar para quem está nos acompanhando ali. Certo. Veja bem, eu vou falar um pouco então do Ministério Público, porque a gente não pode apenas abordar a questão criminal sem falar um pouco da nossa instituição, do Ministério Público. É uma instituição com previsão constitucional, incumbida da defesa da ordem jurídica, do regime democrático e dos interesses sociais e individuais indisponíveis. Para o leigo, o Ministério Público, o promotor de justiça, ele é visto sempre como aquele órgão de acusação nos processos penais. Mas o Ministério Público, dentro do nosso ordenamento jurídico, ele tem um papel muito mais abrangente do que tão somente promover as ações penais. O Ministério Público, no nosso sistema, ele é responsável não somente pelo exercício da ação penal pública, mas também pela defesa de outros bens jurídicos importantes, né, essenciais à coletividade, como a defesa do patrimônio público, a defesa do meio ambiente, a defesa dos direitos das crianças e dos adolescentes, a defesa dos direitos do consumidor. Os direitos difusos. Direitos difusos e coletivos, né, em uma acepção bem ampla. Obviamente, historicamente, o Ministério Público ele esteve sempre mais ligado, né, à sua atuação na área criminal, mas a partir, principalmente, da Constituição de 88, ele assumiu um papel bem mais amplo na nossa sociedade. Mas, especificamente com relação à atuação na área criminal, o Ministério Público ele tem essa atuação clássica de ser o órgão de persecução penal, mas o Ministério Público também ele pode atuar em outras frentes. Ele pode atuar, por exemplo, não somente na área processual, mas participando de grupos de intervenção estratégica. Atualmente nós desempenhamos, junto com outras instituições, que são Polícia Militar, Polícia Civil, Secretaria de Segurança Pública, um trabalho de intervenção estratégica visando
a uma repressão mais qualificada de crime de roubo em Belo Horizonte. O Ministério Público já desempenha esse trabalho também em conjunto. E a prevenção também, talvez. Exato. Por meio de uma repressão mais qualificada, a gente consegue lá na outra ponta uma prevenção a crimes. Na área de homicídios, o Ministério Público já vem fazendo um trabalho desse há anos em conjunto com essas outras instituições. Esse trabalho ele foi implementado pelo governo de Minas Gerais já na década passada, né? E eu mesmo já trabalhei também nesse grupo de intervenção estratégica de enfrentamento a homicídios e pude testemunhar resultados importantes, não só na repressão, mas também na prevenção de homicídios. E, em uma acepção mais ampla, o Ministério Público, quando atua na defesa de direitos coletivos, ele está ajudando a promover um equilíbrio maior na nossa sociedade e, de uma forma ampla, tem contribuído, né, em vários aspectos para a prevenção e minimização de conflitos. Ou seja, não é só no processo judicial criminal que se dá a atuação do MP nessa questão do crime, né? Não é só no processo judicial, como disse o senhor. Não é só na acusação, né? Tem todo hoje a gente tem feito, né, uma atuação no âmbito criminal que transcende a atuação meramente processual. A nossa atuação hoje ela se dá muito no nível de compartilhamento de informações com outras instituições que também têm essa missão de promover, né, a segurança pública. Há um estreitamento cada vez maior da comunicação com essas instituições parceiras, visando a uma atuação mais efetiva em dar maior concretude ao direito coletivo à segurança pública. Eu só lembrando aqui, doutor Luziane, vou pedir só um minutinho aqui para a senhora, que eu também quero ouvir, assim, e o judiciário faz o quê? Não é só o juiz para julgar? Mas só lembrando que quando nós falamos, ou quando o doutor Rafael fala da missão institucional prevista na Constituição do Ministério Público, né? O Ministério Público tem, sobretudo, o papel, se eu estiver errado, o senhor, por favor, me corrija, a defesa do sistema do ordenamento jurídico, do sistema jurídico, né? Então, por que ele acusa um? Lembrando que, quando alguém comete um crime, por mais que seja contra o patrimônio, seja o patrimônio de um, ele atenta contra a ordem jurídica de todos. Então, só para, às vezes, não conseguimos entender isso, né? O cometimento de crime de um, sobretudo patrimônio, que é contra um só, não, mas isso é problema só dele. Não, ele atentou contra o Estado democrático de direito. Que é a tem ordem, uma norma, que tem uma norma, que é a ordem social que foi quebrada, etc. Aquilo. Exatamente. Exato. Então, daí a gente entende assim, não é porque o promotor está lá só para acusar. Ele está fazendo, dentre outras coisas nesse papel, a defesa do ordenamento jurídico. Exatamente. E de diversos outros, de interesses e de direitos, etc. Indisponíveis, como, por exemplo, a vida. A vida não é um bem só da pessoa, quer dizer, aliás, não é isso que eu queria dizer. A vida é um bem que não é só a pessoa que tem o dever de proteger, o Estado tem o dever de proteger a vida, né? Sem dúvida. Então, com isso, há aí a atuação do Ministério Público. Mas eu vou aqui pedir à doutora Luziane um minutinho, nós vamos voltar no segundo bloco para ouvir, e o Judiciário o que faz, né? Nós vamos aqui fazer uma pausa para o nosso tradicional café. E não deixe de enviar as suas dúvidas e considerações através das nossas redes sociais ou pelo WhatsApp, que já divulgamos aqui frequentemente. Nós voltamos já. E já estamos de volta com o nosso Advocacy. Hoje estamos conversando sobre roubo, furto e outros tipos de violência. Tem uma opinião sobre esse assunto? Então envie um WhatsApp para o número 3198-027-0984. Lembrando, a sua mensagem será recebida por advogados que responderão às suas questões ou serão encaminhadas para os nossos convidados. E eu volto aqui ao segundo bloco, doutora. Nós ouvimos o doutor Rafael falando de que forma que o MP atua nessas questões de violência. E o Judiciário? É só o julgamento no processo criminal, no processo judicial? Bom, o Judiciário ele atua de forma mais inerte, né? Se ele não for acionado de alguma forma para poder tomar providência do processo, geralmente ele não vai iniciar a ação, né? Porque o detentor do direito de ação é o Ministério Público. Agora,
lógico, se um juiz toma conhecimento de um determinado crime, o Ministério Público não ficou sabendo, a polícia não ficou sabendo, é lógico que o juiz pode mandar informar o Ministério Público do que aconteceu. E aí ele vai tomar as providências adequadas para o início da ação penal. Mas ele é o detentor da ação penal. Nessa linha aqui de conversar sobre violência, atos e tal, tem havido a sensação que tem havido um aumento de violência e automaticamente, ou consequentemente, talvez, de roubo, né? Isso é real? Não é real? Como que é isso? Porque fica, como a gente falava aqui no intervalo, né, doutor Rafael, uma sensação de insegurança. Tem havido um aumento de roubo, sobretudo na Sexta Vara, já que vocês estão lá nessa atuação tão dedicada. Há um aumento do roubo em geral? Curiosamente, não. Apesar de a percepção nossa ser de que estamos sofrendo sempre com a insegurança, nos últimos 2 anos nós temos tido uma diminuição do índice de roubos em Belo Horizonte e também no estado de Minas Gerais. Olha só. Tá? E também em relação a homicídios, a gente tem tido uma diminuição em Minas Gerais, diferentemente do que tem ocorrido em escala nacional, onde houve um aumento no ano passado. Eu entendo que isso se deva à preocupação tanto do Ministério Público com relação a essas questões, quanto da Polícia Militar, que tem agido muito, entendeu? A gente tem a grata surpresa de ter vários processos em que a pessoa, a vítima, teve o crime naquele momento X e daqui a 5 minutos ela consegue ser contactada pela polícia para dizer que o indivíduo que praticou aquele delito está preso. Então, eu acho que é um conjunto. Outra coisa também, nós do Judiciário estamos nos preocupando demais em dar celeridade a esses processos, certo? E para poder não haver a sensação de impunidade. Certo? Mas isso, desculpa, voltando aqui na sua fala, se verifica na vara, especificamente na Sexta Vara Criminal, de ter havido uma redução ou diminuição de roubos, por exemplo? Certo. Olha, na Sexta Vara, nós somos a vara que deu mais baixa em processos de todo o Fórum de Belo Horizonte, né? Nós temos feito muitas audiências, temos encerrado muitos processos, os promotores também têm colaborado demais. Eu nunca tive promotores tão assim atuantes e preocupados com a solução do processo, porque é isso que a população precisa. Sim, espero, né? Então, nesse ponto, eu vejo pela minha vara, não sei dos outros, né? Mas pela minha vara, eu tenho sentido que nós estamos diminuindo bastante. Não é isso, essa também é a minha percepção. Só para ilustrar melhor, eu recebo praticamente todos os dias uma estatística atualizada do número de roubos em Belo Horizonte e nas outras regiões do estado de Minas Gerais. Em agosto desse ano, a gente tem tido uma média de cerca de 96, 97 roubos por dia. Não nesse ano, no ano passado, nós tivemos 95, 96 roubos por dia em agosto, em Belo Horizonte. Neste ano, o número de roubos por dia tem sido na faixa de 58 a 60. Então, a redução é muito expressiva. A redução tem sido da ordem de praticamente 40%. Mas isso em agosto deste ano, comparando com agosto do ano passado. A doutora Luziane mencionou aqui a questão da atuação da Polícia Militar, talvez mais ostensiva, mas, não sei, né, com outra estratégia, mas há algum outro fator que justificaria essa redução? Acredito que há uma conjunção de fatores. Você tem desde fatores de melhoria no policiamento, como a estratégia de policiamento mais ostensivo, que na minha visão tem contribuído para uma maior eficiência. O sistema de justiça criminal, de alguma forma, acredito que tenha colaborado com essas inovações que foram implementadas. Também fatores de ordem macro, principalmente, por exemplo, um leve aquecimento na economia, às vezes pode
ajudar, né, a diminuir o número de roubos. Outra questão, um pico em dada modalidade de crimes, ele pode ser seguido por um período com diminuição. Então, você tem toda uma gama de fatores que pode estar levando a essa diminuição. Celeridade dos processos também, né? Porque se há uma reincidência, é muito comum a gente ver, sobretudo na televisão, nos jornais da televisão, às vezes o policial dá uma entrevista e fala, olha, eu mesmo no meu tempo aqui de guarda, eu levei há 2 dias, já estou pegando ele aqui de novo. Então, se o processo é mais célere, essa sensação de impunidade por parte do agente, né, do que cometeu o crime, ele começa também a entender que vai mais rápido o processo e diminuir também, né? Eu tive um caso essa semana que eu achei muito interessante, de um rapaz que ele foi preso por suspeito de ter praticado um delito e depois, nas provas, até o Ministério Público mesmo pediu absolvição. E eu absolvi o rapaz, tudo direitinho. Eu gosto muito de falar com ele sobre a situação dele, o que é uma reincidência e tudo mais, as complicações. E quando foi ontem, esse rapaz está lá preso outra vez. Quando ele entrou na sala, porque fazia pouco tempo que eu tinha dado a sentença dele, eu reconheci na hora. E então eu perguntei para ele, mas você de novo aqui? Eu estou vendo aqui na sua cara que eu te absolvi na data tal e agora você voltou. Por que você fez isso? Aí ele falou assim, doutor, eu saí, não consegui emprego, estava devendo droga, iam me matar, então eu fui obrigada a roubar. Então, tem essas circunstâncias também que aparecem. Pois é, doutor, aí nesse caso, nós estamos falando de um reincidente. Como que a lei trata o caso do reincidente, por exemplo? Assim, agrava a pena, trata diferente? A reincidência é um fator de agravamento de pena. Né? E na área da execução penal, eles vão ter mais dificuldades para ter progressão de regime. O regime dele geralmente é mais pesado, é um regime mais gravoso, entendeu? Então, tem todos esses agravamentos que o reincidente tem que pensar bem antes de reincidir. Porque eles sabem muito bem o que a legislação diz sobre esse assunto. Agora, quebrando um pouquinho aqui essa discussão mais técnico-jurídica, uma pergunta que é de todos nós, cidadãos e, sobretudo, de quem não é da área do direito, né? Qualquer pessoa pode dar voz de prisão para quem estiver cometendo um crime? Isso é verdadeiro ou é boato? É verdadeiro. O cidadão ele tem a possibilidade de dar voz de prisão em flagrante a alguém que esteja cometendo um crime. As autoridades incumbidas de segurança pública têm o dever de fazê-lo. O cidadão não tem esse dever, o cidadão ele tem a possibilidade. Então, é algo que o cidadão também tem que levar com cautela, porque nem sempre o cidadão vai ter esse preparo para agir diante de uma situação mais emergencial. Mas e como fazer para que essa voz de prisão seja cumprida, né? Porque eu passo na rua, vejo um crime, você está preso, está cometendo um crime. Certo. Tá. Você vai segurar, chama a polícia. Exato. Mas por isso de cuidados e etc. Sim, por isso que é dito que o cidadão ele não tem a obrigação de prender em flagrante delito. O cidadão não está preparado para isso. Vai depender muito das circunstâncias, da situação, da gravidade da situação. O cidadão ele pode tomar uma medida mais enérgica ou ele pode optar por acionar as autoridades que têm todo o treinamento e poderão fazê-lo com muito mais segurança. Sem dúvida. Exatamente. Agora, a senhora falou aí numa coisa, no assunto, bem rapidamente aqui, até para a gente encerrar esse bloco, ela falou de progressão de regime. Uma pergunta que sempre fica é, mas a lei fala lá que cometer tal crime de 8 a 20 anos, de 12 a 20 anos, mínima de 3 e máxima de 7. Raramente aplica-se a pena máxima e quando aplica não se cumpre aquilo que o juiz inicialmente colocou na sentença, essa pena. E aí nós vamos discutir a progressão. O que é isso? Pois bem, a nossa lei de execução penal, ela diz que o preso ele tem direito à progressão do regime, certo?
Até em certos delitos hediondos, hoje em dia já se tem a progressão do regime. Então, se inicialmente ele começa no regime fechado, vamos dizer, um roubo que o indivíduo teve um regime fechado. Ele inicia no regime fechado, depois de 1/6 de cumprimento. Nesse regime, ele tem direito ao regime semiaberto. Isso, 1/6 da pena que está na sentença. 1/6 da pena que está na sentença. Aí ele vai ter direito a ter uma progressão, desde que ele tenha um bom comportamento prisional, ele possa trabalhar lá dentro, ou estudar. Tem várias questões. O psique dele esteja bem, porque é acompanhado também por psicólogo. Tudo isso são questões subjetivas e objetivas. Objetivas é o tempo, que a lei diz que ele pode progredir. E subjetivas é o comportamento dele. Agora, né? doutora, a senhora está falando aí, eu vou até, só para encerrar aqui, para a gente ir para o intervalo, a senhora está falando de 1/6 da pena. Então, se a pena for de 12 anos, se ele cumprir 1/6, 2 anos, por exemplo? Sim, sim. Nós vamos voltar com esse tema controvertido da progressão e que às vezes causa tanto a discussão e insatisfação por parte da população. Nós vamos fazer mais um rápido intervalo para tomar mais um café. Enquanto isso, aproveite para enviar suas dúvidas, as suas sugestões e críticas, sem atos de violência, para as nossas redes sociais. Nós voltamos já. E já estamos de volta conversando sobre roubo, furto e outras formas de violência. Lembrando que são 2 programas com esse tema que estarão disponíveis no YouTube da Rede Super. Acesse, assista, critique e compartilhe, porque você já sabe, o Advocacy é nosso. Eu volto aqui, doutora Luziane, rapidamente para a gente fechar a conversa do segundo bloco. Progressão, que causa uma insatisfação da sociedade quando vê que alguém foi condenado a 12 anos, ficou 2 e já está solto. Porque a sociedade já olha assim, já está solto. Pois é. Essa progressão é isso mesmo? É o que está previsto em lei? É assim que se dá? Ou o juiz não é obrigado a fazer isso, por exemplo? Não. A progressão é prevista em lei. Se o detento preencher os requisitos, né, subjetivos e objetivos, o juiz é obrigado a dar a progressão a essa pessoa. Entendeu? Isso é da lei. Ninguém pode modificar a lei. Quer dizer, só o legislativo. Então, a pessoa tem o direito. Não é porque está preso que perdeu todos os seus direitos. Né? Então, a progressão é justamente para isso. E a gente tem que entender também que a pena, ela tem 2 objetivos. Um objetivo é punir o indivíduo. Esse é o primeiro objetivo. O segundo objetivo é ressocializar. Buscar ressocialização para quando ele voltar para a sociedade, ele não praticar. Esse é o objetivo da lei. Entendeu? Então, ele precisa de alguns passos. E a progressão é que dá esses passos. Entendeu? E as pessoas não entendem isso. Querem que o detento fique o resto da vida na cadeia. E a nossa Constituição proíbe a prisão perpétua e a pena de morte. Então, aliás, infelizmente, né, a gente tem que seguir a lei. Agora, você vê que no sistema PAC, que é um sistema mais moderno, um sistema de ressocialização efetiva daquele indivíduo, a reincidência é muito menor. Acho que tem alguns elementos aí, doutora Luziane, e eu vou até também provocá-los aqui para isso. Tem um pouco da nossa sensação que a gente não quer a punição e a ressocialização. É como se a sociedade em geral só quisesse a punição, né? Sim. E aí misturamos algumas vezes a sensação, o sentimento, perdão, de punição com vingança. É o judiciário o caminho para fazer vingança, doutor Rafael? Não. Quando a gente fala, né, em aplicação da lei penal, a gente não está de forma alguma falando em vingança. É certo que a pena tem uma finalidade retributiva, né, no sentido de punir aquele que violou bens jurídicos, e também de prevenção geral especial, no sentido de evitar, com a imposição de uma pena,
evitar que o cidadão volte a reincidir e evitar que outras pessoas se sintam estimuladas a também violar bens jurídicos. Mas a gente não pode esquecer que há também no nosso sistema de execução penal essa função esse desejo de ressocialização com a pena, e por isso ela é organizada, né, nessa forma progressiva, com possibilidade de progressão. Até fazendo um parênteses, eu até acredito que a gente poderia ter marcos um pouco mais rigorosos para a progressão, né, em alguns crimes com violência, alguns casos. Acho eu que muitas vezes a progressão ela vem muito cedo. Mas a justiça não se confunde com vingança. A gente teve até recentemente no Brasil, foram noticiados muitos casos de ladrões que foram presos por populares, acorrentados em postes, né? Esse fenômeno foi muito comum durante pouco tempo, né? Durante alguns anos atrás aqui no Brasil, na Argentina também foi visto, e isso, vamos dizer, tem um potencial muito grande para uma deterioração maior do tecido social, porque a justiça ela tem que ser implementada não pelo cidadão, mas sim pelo Estado. Né? Sim. Agora, uma outra questão assim também que é complicada é com o doente mental, né? Sim. Não especificamente ou não exclusivamente quando nós falamos de roubo. Porque a pessoa que tem um sofrimento mental não pode ser tratada como um outro que goza perfeitamente das suas faculdades mentais. E como que a lei distingue isso? Porque também a pessoa que tem sofrimento mental comete crime, comete um roubo. Comete, né? sim. Nesses casos, o juiz determina, ou o juiz determina de ofício, ou o Ministério Público pede, ou a própria defesa pede um exame de insanidade mental. Comprovado que aquela pessoa praticou o crime realmente porque estava doente, com problema mental, ele vai ter uma pena, quer dizer, de medida de segurança. Não vai ser uma pena na penitenciária. Ele vai ser colocado ou numa instituição para pessoas doentes mentais, quando for um caso de reclusão, ou um atendimento laboratorial, quando for um caso, se ele tem uma família que cuide dele. Né? Isso aí o juiz, nas audiências, ele vai sentir se tem uma família que vai poder cuidar. Né? E tem várias instituições aqui em Belo Horizonte, os Serçãs, né, de vários locais da cidade, que dá esse apoio laboratorial a essa pessoa. Também o Pai PJ, que é do Tribunal de Justiça, faz um trabalho belíssimo de atendimento tanto a esse preso que tem sofrimento mental, quanto aos familiares dessa pessoa. Isso é importante também a gente saber, porque se colocamos tudo naquela questão do sentimento de vingança, nós temos que saber ou entender que não necessariamente a pessoa que tem um sofrimento mental consegue dimensionar o ato e a consequência do ato. Sim. Não, e aí tratar as duas pessoas, porque às vezes se ouve até que foi uma pessoa que tem sofrimento mental, que cometeu um crime, mas assim, a convulsão popular é apedreja, mata, prende, deixa passar. Não é isso. Essa pessoa também precisa ser tratada para que ela também volte a uma convivência saudável na sociedade. Acho que uma coisa que precisamos todos aprender, né, doutor e doutora Luziane, não é só punir, nós queremos que não tenha e que a convivência entre todo mundo seja saudável. O importante também é resgatar, né? Exatamente. Porque nesse tipo de situação, o preso ele vai ter uma absolvição imprópria, né? Ele vai ter aquela absolvição imprópria com a aplicação de medida de segurança. Então, tem várias medidas de segurança, né? Tem a internação, tem um tratamento ambulatorial, que a maioria dos casos são aceitos, principalmente quando aquela pessoa tem uma família preocupada, né? E o Pai PJ tem feito um trabalho muito bom de encaminhamento, sabe? Esses moradores de rua que geralmente cometem crimes, a maioria deles são pessoas que têm problemas de sofrimento mental. No meu caso particular, como juíza, eu consigo encontrar familiares dessa pessoa, trazer o familiar, explicar a situação da pessoa para o familiar e pedir
a colaboração desse familiar no tratamento da pessoa. Tudo isso é um dever, eu acredito, nosso como juiz, pessoa humana. Eu não sou somente o Estado juiz, eu também sou um ser humano. E tenho que entender a dor alheia. E lembrando também que a lei tem que fazer uma distinção entre um e outro que comete, por exemplo, sofrimento mental. Um caso, uma criança comete um crime, eu costumo dizer comete. A criança que rouba o lápis lá aos 6 anos de idade na escola, do colega, ela sabe que está fazendo uma coisa que ela não deveria fazer. Mas a lei trata isso de uma forma... mas não tem um amadurecimento necessário, né, para avaliar as consequências do seu ato. É por isso que Mas ela tem um temor, né? Assim, olha, eu sei que estou fazendo errado. Ou seja, a lei tem que fazer uma distinção entre os diversos... o perfil dos diversas pessoas que cometem delitos, digamos assim, o adolescente, por aí vai, né? É verdade. Ultimamente eu tenho feito um trabalho na vara que todo preso, antes de terminar o interrogatório dele, eu dou os conselhos para eles, tenho dado folhetos da igreja para que eles leiam, né? E eu acho que isso é importante, porque ele se sente gente, sabe? Ele se sente que eu não estou ali somente para punir, mas eu estou também para ouvi-lo e dar uma orientação, né? De como ele deve se portar na sociedade. E essa semana um policial falou: doutora, o nome da senhora vai ser história nesse Tribunal de Justiça, porque o que a senhora tem feito com relação aos presos tem sido muito importante. Eu queria ter naquele dia daquele menino que chorou na sua audiência, depois que a senhora falou aquelas coisas todas, esse menino chegou lá embaixo e ele chorou copiosamente. Eu queria ter um pano para mostrar as lágrimas dele para a senhora. Então, eu acho que o papel nosso, o doutor Rafael também, ele gosta muito de falar, dar conselhos bons, sabe? O nosso posicionamento na nossa vara é esse. Além de dar a punição, eu vou dar a punição normal. Agora, doutora... Mas eu também... rigor, mas de uma forma humanizada. Humanizada, né? Mas... Falando aqui do rigor, nós já estamos aqui já no finalzinho do nosso programa, bem rapidamente. Quer dizer, eu acho que depende da forma como o juiz, o promotor atua, vai fazer diferença, é indiscutível. Mas da leitura de vocês, em rápidas palavras, hoje, se vocês avaliarem que há uma deficiência na legislação penal, de execução penal e etc., o que vocês apontariam? Olha, isso aqui é algo que precisa de mudar objetivamente. Eu entendo que deveria se trabalhar mais com a prevenção. A prevenção precisava ser mais trabalhada pelo Estado. Porque se o Estado... E na legislação? Desculpa cortar a senhora, só porque alguém está fechando aqui já. Na legislação, o que eu mudaria? Agravaria a pena? Mudaria tipos de crime, modalidade de crime que passaria a contemplar? Assim, em poucas palavras. Olha, só o agravamento de penas não resolve. Acredito eu que a gente tem que ter uma abordagem que priorize mais aqueles casos que trazem uma lesividade maior à sociedade. Isso a gente vem procurando fazer por meio dessa atuação na intervenção estratégica, de identificação de casos... De quadrilhas. De quadrilhas ou de casos de indivíduos que são elementos-chave da criminalidade. E que trazem um temor social maior, uma vez soltos. Mas então, isso demanda, por exemplo, isso demanda uma alteração judicial? Isso não. Perdão, legal? Não, isso demanda uma nova abordagem aos fenômenos com os quais a gente lida, estratégias. Então, muita coisa a gente consegue melhorar sem alteração legislativa. Agora, obviamente, falando em alterações legislativas, acredito eu que o tempo para a progressão de regime deveria ser maior, né, em algumas situações. Acredito eu que a imposição do regime inicialmente fechado deveria se dar, em alguns casos, com mais frequência. Em alguns casos, com penas a partir já de 4 ou 6 anos, dependendo da gravidade do crime. Hoje, a nossa lei prevê que a pena em regime inicialmente fechado é a partir de 8 anos. Entendo eu que crimes como o de roubo, por exemplo, 4 anos é a pena mínima de um roubo. Entendo eu que no roubo a pena
já deveria ser em regime inicialmente fechado, mesmo que seja a pena mínima. Outra alteração que eu acho que seria bem-vinda... Eu vou pedir o senhor para segurar um pouquinho, que nós vamos continuar aqui com esse bate-papo no próximo programa, e aí nós queremos trabalhar um pouco mais assim, o que mudaria na lei para que pudéssemos... Aliás, o que vocês veem na lei que deveria ser alterado? Porque nós estamos chegando aqui ao finalzinho. Desculpa, doutor Rafael, mas a gente vai continuar a conversa daqui um pouquinho. Eu já até quero aproveitar para agradecer a participação de vocês neste programa, já convidando para estar no próximo. Obrigado pela participação dos senhores aqui. E dizer que nós chegamos aqui ao final dessa primeira parte do Advocacy sobre roubo, furto e outras formas de violência. Na próxima semana, nós voltamos com a doutora Luziene e o doutor Rafael, e você é o nosso quarto convidado, já convidamos para estar lá conosco. Não quer ficar um segundo por fora da nossa programação? Agora você pode nos acompanhar através das plataformas digitais. Não perca tempo, acesse, curta e siga-nos. Fique por dentro de tudo o que acontece por aqui. Rede Super, inspirando você.